Boa noite, irmãos. Vamos nos assentar para darmos início ao culto desta noite. Estamos caminhando para o encerramento do mês de novembro, o mês quando nós comemoramos o mês da música, né? Todos os batistas comemoram o mês da música, o mês de novembro. Gostaria de saber se há algum aviso para passarmos para a igreja. Eu sei que a irmã Tatiana já pediu para passar para os irmãos sobre o panetone, né? O panetone é R$ 25, nós temos o panetone e temos o chocotone, da Cristolândia, né? A igreja está trabalhando para ajudar a Cristolândia com a venda dos panetones. Então, os irmãos que ainda não compraram o seu, que ainda não adquiriram, podem estar procurando a irmã Tatiana e a mim no final do culto. Já deixa o seu reservado. Nós já vendemos bastante panetones, graças a Deus. Então, os irmãos que quiserem, ainda temos algumas unidades. Tá bom, irmãos? Pode falar, irmã Suzana. Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir aos irmãos, quem puder trazer o seu quilo, tá, para a nossa campanha, na sua cesta básica, que agora, final do mês, nós estaremos distribuindo essas 3 famílias, tá? Então, está faltando bastante ali para a gente. Quem não puder doar, se quiser doar também em espécie, a gente compra um mantimento, tá bom? E domingo que vem é o nosso aniversário. Culto de aniversário de agradecimento por mais um ano da União Feminina. E gostaria também de estar lembrando as irmãs, 8 horas da manhã, quinta-feira, nosso culto Jardim de Oração, tá bom? Convido os irmãos a estarmos orando, agradecendo a Deus por esta noite, por este dia, por todas as programações que tivemos, por tudo que Deus tem feito na nossa vida, e assim nos colocando diante do Senhor para que Ele complete, né, mais este dia e possamos entregar este culto em adoração ao nosso Deus. Oremos então, irmãos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, muito obrigado. Lhe agradecemos, Senhor Deus, por este momento em culto ao Senhor. Estamos aqui para oferecer ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor Deus, com um cheiro suave diante do Teu altar, tudo o que aqui estaremos fazendo, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Lhe agradecemos, Senhor Deus, pela vida dos músicos, não só daqui, mas todos os músicos, Senhor Deus, que têm se colocado à disposição em estar levando a Tua mensagem através da música, através, Senhor Deus, de suas vidas. Nós agradecemos por tudo e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos, se puderem, os irmãos que puderem se colocar de pé. Nós estaremos fazendo uma leitura no Salmo 117. Vou convidar os irmãos a estarem lendo juntamente comigo. Vamos fazer uma leitura em uníssono, todos juntos, louvando ao Senhor através do Salmo 117. Vamos todos juntos? Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém, irmãos. Podemos assentar. Vamos louvar ao Senhor? Grande é o Senhor. Equipe. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o Senhor? Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Vamos declarar realmente com o nosso coração a grandiosidade do amor do nosso Deus. Vamos cantar?
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, do santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Amém. Tão bom louvarmos ao Senhor, né, irmãos? E vamos continuar louvando ao Senhor. Agora com convidado para esta noite, nosso irmão André, conhecido da igreja, está sempre aqui conosco, né? André já é da casa, né, André? Que Deus possa estar abençoando a vida do André, sua companheira, que Deus te abençoe, tá bom? Fique à vontade. Boa noite, igreja. Motivo de muita alegria estar nesta noite para exaltar esse Deus todo maravilhoso. E agradecer a Juliana, que sempre lembra deste humilde servo, para estar aqui junto neste mês da música, né? Hoje é o último domingo e para mim é um privilégio, uma alegria muito grande estar revendo os irmãos, pastor Francisco e outros irmãos que sempre nos recebem com muito carinho. Estou acompanhado da minha esposa, estou casado agora, né? Sempre vim aqui solteiro, sozinho muitas vezes. E agora estou acompanhado da Raquel, que é um presente que Deus colocou na minha vida. E a gente tem caminhado nesse ministério que não é só meu, que é do nosso Deus, e ela também tem me ajudado nessa caminhada. Ela é membro ali da Primeira Igreja Batista em Bacaxá, e eu continuo membro
da primeira Igreja Batista do Rocha até a segunda ordem. Enquanto der, a gente vai estar caminhando ali e estamos orando para que Deus possa estar nos direcionando, que hoje agora estou residindo em Saquarema, terra do pastor Francisco, Vila Tur. Que Deus possa estar abençoando esta igreja, cuidando desta igreja, conforme é um mandamento, né? Que se a gente amar uns aos outros, a gente está cumprindo esse amor para com a igreja. E o cântico que a gente vai estar louvando e entoando nesta noite tem por título Deus é Deus. Tudo que está acontecendo nesta igreja, porque é permissão de Deus. E que os irmãos continuem orando firmes e constantes para que o Evangelho de Cristo transformador venha contagiar a todos que estão ao redor desta casa. Amém? Ô Pai, muito obrigado, porque o Senhor, em todo o tempo, tem sido nosso Deus. Nos abençoe. Minha fé não está firmada das coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Acho o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Deus é Deus, Deus é Deus, somente Deus, Deus é Deus. Amém. E o próximo cântico tem por título, o próximo louvor tem por título, Deus não é culpado. Que Deus possa estar trabalhando cada dia em nossos corações e que esses louvores que a gente entoa possa falar profundamente todos os dias da nossa vida. Amém? Deus não é culpado se alguma coisa deu errado. Não é culpado se alguém que eu amo se afasta. O desemprego não é falha do governo seu. Difícil ou não, nada foge do controle de Deus. Deus das alturas, por que não também ser Deus dos vales? Deus da saúde, e também permite que uma dor, sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda é tudo, para sempre tudo. Que acontecer só cooperam para o bem dos que amam esse Deus, grande Deus. Ele manifesta o céu antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Viverei paz que excede todo entendimento. Deus não é culpado se a figueira não floresceu. Não é culpado se na vide nem o fruto deu. O que eu colho são sementes que um dia plantei, mas a provisão é o presente que de graça ganhei. Deus das alturas, por que não também ser Deus dos vales? Deus da saúde, e também permite que uma dor, sem Ele eu não sou nada, e sem todos Ele ainda é tudo, para sempre tudo, 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 tudo que acontecer só cooperam para o bem dos que amam esse Deus, grande Deus. Ele manifesta o céu antes da igreja subir, pro fiel não desistir. Viverei plena paz que excede todo entendimento. Plena paz que excede todo esse Deus,
de todo entendimento. Amém. Por mim, você podia continuar, André. Tá tão bom te ouvir. Que Deus abençoe tanto talento, né? Quero convidar os irmãos, juntamente comigo, a estarmos fazendo uma leitura responsiva, estará projetado ali. A leitura se encontra no Salmo 96, o verso 2 e 3, o 72, o verso 19, 34, 3 e o 29, 2. Então, será uma leitura participativa. Os irmãos puderem se colocar de pé. Tem uma parte dirigente, congregação e todos. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se da sua glória toda a terra. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestido de trajes santos. Podemos assentar, irmãos. Convido a equipe, estará louvando ao Senhor nesse momento, e a igreja juntamente com a equipe. Vamos continuar louvando ao Senhor. Graças dou. Vamos agradecer ao nome do Senhor nesse instante. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer.
Graças dou ao meu Senhor. Vamos recitar, irmãos, o tema e a divisa do mês. Estará projetado aqui. Vamos ler todos juntos? Louvemos ao Senhor em todo o tempo. Para ensaio tá bom. Vamos de novo, irmãos. Louvemos ao Senhor em todo o tempo. Ótimo. Agora o Salmo 34, verso 1, que é a divisa. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Amém, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino Segurança. É o hino 375 do cantor cristão. A irmã Thalita estará nos ajudando aqui na regência. Segurança, irmãos, 375. Vivo feliz por sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Nós possamos, né, ter segurança e viver firme com o Senhor Jesus. Vamos ouvir novamente o irmão André. Estará agora louvando ao Senhor.
consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou nisso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso adeusar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Se o mundo te fizer cair. Alerta.
já não se ama como Cristo ensinou. Amai-vos uns aos outros, novo mandamento dou. Só se vê ódio, rancor e ambição, coisas que cegam e escravizam o coração. Já não se tem Deus como nosso Pai, e os homens já não vivem como irmãos, já que se vê que é cilada do inimigo feroz. Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós. É tempo de acordar e de olhar pros céus. É tempo de amar e de compreender. É tempo de ajudar e de se dar nas mãos. É tempo de unir e não nos separar, pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus. O fim estará aí. É tempo de já não se tem Deus como nosso Pai, e os homens já não vivem como irmãos, já que se vê que é cilada do inimigo feroz. Já se esqueceram de Deus e o que Ele fez por nós. É tempo de acordar e de olhar pros céus. É tempo de amar e de compreender. É tempo de ajudar e de se dar nas mãos. É tempo de unir e não de separar, pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus. O fim estará aí. É tempo de acordar. É tempo de acordar e de olhar pros céus. É tempo de amar e de compreender. É tempo de ajudar e de se dar nas mãos. É tempo de unir e não nos separar, pois hoje é o tempo de estar mais junto a Deus. O fim estará aí. É tempo de acordar. Amém. Nós estaremos orando e assim passando a palavra ao pastor, que estará trazendo o mensageiro desta noite, apesar de não precisar de apresentação, né, mas o pastor estará com a palavra
depois da oração, então. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome. Lhe agradecemos, Senhor Deus, por tudo que aqui estamos experimentando nesta noite, em estarmos colocando diante do Senhor, derramando o nosso coração, derramando, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deseja, que é estarmos, Senhor Deus, diante da tua vontade. Muito obrigado, ó Pai, por tudo nós assim oramos, entregamos agora a mensagem que será trazida através do pastor Albertino, que o Senhor esteja com ele, abençoando a sua vida, o seu ministério, o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, ó Pai. Que o Senhor esteja, Deus, agora trabalhando em nossas vidas através desta mensagem. Obrigado, Paizinho querido, por tudo nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Boa noite, irmãos. Os irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos seus lares, quero agradecer a Deus muito pela vida do André, da Raquel. Quando estiveram aqui eram noivos, namorados, agora são casados, que beleza, esposa e esposa. Muito obrigado, irmão André, é meu amigo e mora num lugar, uma das cidades mais bonitas do Brasil, Saquarema. E eu tenho ali alguma coisa, um lugarzinho de descanso na Vila Tour. De vez em quando eu estarei sempre ali. Sempre que eu posso, estarei ali. Também quero agradecer pela diaconisa Jael, que hoje está aqui, já está bem, acompanhada da sua filha, a irmã Eliana, que Deus abençoe. Quero agradecer muito pela vida de vocês. Mas quero também, irmão, nesse instante orar. O nosso irmão diácono João Gomes acabou de me ligar dizendo que ele não está muito bem, está com tosse, está cansado e com febre. Ele me disse que vai fazer o teste de Covid, porque tem tudo para isso. Então vamos orar por aquele diácono da igreja. Feche os seus olhos agora, nós estaremos orando logo após. Vou convidar o pastor Albertino para que já ir subindo na tribuna, e ele estará trazendo o recado de Deus. O pastor Albertino dispensa comentário, é um dos nossos, está conosco aqui já um bom tempo, tem pregado a palavra do Senhor e a gente gosta de ouvir o pastor Albertino. Vamos descansar um pouco, nos colocarmos em pé e vamos orar por essas vidas e outras vidas que estão nos seus lares assistindo o culto online. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu santo nome. Te rogamos, ó Deus, para que tu abençoe poderosamente a vida do nosso irmão João Gomes, a vida do nosso irmão José Roberto, a vida da irmã Esté, do irmão Amilce, ó Deus, da vida da irmã Maria Luísa, Senhor. Tem misericórdia de todas essas vidas, o irmão Luiz Freitas, que está se recuperando de uma cirurgia. Ó Deus, muito obrigado por aqueles que estão aqui. E te rogo para que tu abençoe todos aqueles que estão nos seus lares. E agora, ó Deus, prepara os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvir a tua palavra e guardar, ó Deus, nos nossos corações. Eu oro, eu agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar. Pastor, com a palavra. Som. Boa noite para todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Que bom, irmãos, estar com os irmãos aqui nesta noite. Quase que eu não estaria. Cadê a irmã Juliana? Mas eu louvo a Deus e agradeço por esta oportunidade. A Deus, ao pastor Francisco e hoje principalmente a irmã Juliana, porque a irmã Juliana deu uma insistida assim no convite, e aí nós aceitamos e estamos aqui pela graça de Deus para juntos estarmos meditando na palavra de Deus nesta noite.
Eliette não pôde me acompanhar hoje, né? Fiquei até assim, entre aspas, com inveja do André, né? Eliette é minha esposa, André. Ela é membro lá do Culubandê agora, né? E ela está participando de uma atividade da MCM lá hoje. Então, ela não pôde me acompanhar. Quando eu venho pregar assim, ela gosta de me acompanhar, mas estamos divididos pelo reino, né? Separados momentaneamente pelo reino. Irmãos, eu quero mais uma vez ler o tema e a divisa com os irmãos, que nós estaremos refletindo numa reflexão, olha só, numa mensagem sobre este tema, sendo que na divisa eu irei ler do versículo 1 ao 3, mas se os irmãos não puderem colocar ali, tudo bem, eu peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias, porque eu vou mencionar praticamente todos os versículos desse Salmo de número 34, são 22 versículos. Não irei mencionar todos, mas boa parte dos versículos a gente vai estar mencionando ao longo dessa nossa reflexão desta noite. Salmo de número 34, aí você mantém a sua Bíblia aberta, porque como eu falei, eu estarei mencionando vários versículos, vários versículos deste Salmo. Som. Inicialmente, eu estarei lendo apenas os 3 primeiros versículos. O tema é: louvemos ao Senhor em todo o tempo. E os 3 primeiros versículos do Salmo de número 34, estarei lendo numa versão mais tradicional, que é a Almeida Corrigida, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Deus, por estarmos reunidos na tua casa, na tua presença nesta noite, oferecendo a ti este culto, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações até aqui, e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo continue falando conosco agora através desta reflexão. Assim nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, este salmo, algumas curiosidades que eu quero trazer inicialmente, assim como muitos outros salmos, este foi escrito em forma de acróstico alfabético, onde cada frase no original hebraico começa com uma letra do alfabeto hebraico. É uma bela poesia classificada pelos estudiosos da Bíblia como um salmo de ação de graças, pois entendem que fora composto após o seu autor ter recebido da parte de Deus algum livramento. Embora encontramos em muitas Bíblias, e talvez na sua Bíblia, se você leu, por exemplo, na versão Almeida Corrigida, que foi a que eu li aqui, você vai encontrar o que eu vou mencionar agora. Embora encontramos em muitas Bíblias um subtítulo como o seguinte: Salmo de Davi, quando se fingiu doido na presença de Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Algum irmão aí na sua Bíblia tem algum subtítulo parecido, mesmo que não seja ao pé da letra como eu li? Logo em cima do versículo 1, costuma ter esse subtítulo aí, trazendo essa informação. Salmo de Davi, quando se fingiu doido na presença de Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. E essa informação, ela está conforme 1 Samuel 21, 10, 15, que traz a narrativa desse fato que Davi, na presença de um rei, que não era Abimeleque, por isso que eu quero trazer essa informação para os irmãos, ele se fingiu doido para que pudesse ter um livramento ali, o camarada lá não pudesse pegá-lo, matá-lo ou até mesmo aprisioná-lo, enfim, né, pela fama que ele tinha de grande guerreiro. Então,
em algumas Bíblias, embora algumas Bíblias tragam este subtítulo, o subtítulo em si, não pertence ao texto sagrado. Por isso, boa parte dos estudiosos bíblicos não conseguem relacionar seus versos, ou seja, os versos do Salmo de número 34, com a história narrada em 1 Samuel 21, de 10 a 15. Assim, preferem não atribuir sua autoria ao rei Davi. Mas a verdade é que este salmo, sendo escrito por Davi ou não, apresenta-nos muitos motivos que nos desafiam a louvar a Deus em todo o tempo. Logo no versículo 1, vemos o desejo do salmista de louvar a Deus em todo o tempo, continuamente. Em todo o tempo e continuamente significa dizer que ele estava disposto e desejoso de louvar a Deus em qualquer situação. Na luta ou na bonança, na guerra ou na paz, na vitória ou na derrota, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, o seu desejo e disposição de louvar ao seu Deus em todo o tempo, continuamente, era tão grande que ele o louvaria mesmo diante das situações adversas e daquelas em que ele não obtivesse êxito, nem o resultado desejado, não alcançasse seus objetivos. Ainda assim, ele continuaria louvando a Deus, mesmo que ele não alcançasse suas vitórias e conquistas. Sabe, queridos irmãos, sabe quando a gente não passa naquele vestibular tão desejado, né? Uma palavra mais para os adolescentes que estão saindo do ensino médio, os jovens, né? Quando a gente não consegue passar naquele vestibular tão desejado, não alcança uma promoção no seu trabalho para aqueles que já estão trabalhando, quando a gente não passa naquele concurso, quando a gente não consegue o emprego tão desejado, ou aquela cura para uma enfermidade, ainda assim, devemos continuar louvando o nosso Deus em todo o tempo. Porque Ele, até como foi cantado aqui, continua sendo Deus, continua tendo controle sobre todas as coisas, continua sendo o nosso Deus que cuida de cada um de nós, mesmo em meio às adversidades dessa vida. Isso me fez lembrar, quando eu estava meditando nesse Salmo de número 34, do que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 20. Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E também o mesmo apóstolo escreveu aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, muito conhecido por todos nós, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim como o salmista, ele tinha o desejo de louvar a Deus em todo o tempo, continuamente, independente da situação que ele estivesse vivendo, o apóstolo Paulo também vai nos ensinar, através das cartas que ele escreveu para essas duas igrejas, uma em Éfeso e outra em Tessalônica, que nós devemos ser gratos a Deus por tudo, em todos os momentos, e fala que porque essa é a vontade dele em Cristo Jesus. Mas, queridos irmãos e amigos, o compositor deste Salmo 34 estava sendo grato por alguma resposta que obtivera, ou uma vitória, ou um livramento que Deus o havia concedido. Nós percebemos isso ao lermos todo este Salmo, mas eu quero destacar algumas expressões nos seguintes versículos. Versículo 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar. Todos os versículos que eu citar aqui vai ser da versão Almeida corrigida. Então, talvez se você estiver utilizando Almeida atualizada, NVI, NVT, na linguagem de hoje, vai ter alguma pequena diferença das palavras, alguma colocação diferente, mas o sentido vai ser sempre o mesmo. Então, prestem atenção nesses versículos que eu vou mencionar para os irmãos aqui neste momento. Versículo 4, o salmista disse: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, vejam aí que logo neste versículo nós vamos encontrar duas expressões que mostram claramente por que o salmista tinha motivos para louvar a Deus em todo o tempo. A primeira nós podemos falar, ele confiava, ele tinha certeza de que Deus o respondia quando ele buscava Deus. Ou seja, quando ele orava, quando ele falava com Deus, quando ele colocava todas as suas situações diante de Deus, Deus o respondia. Ele fala, busquei ao Senhor, logo na parte A do versículo, e ele me respondeu.
Na parte B, o salmista fala: livrou-me de todos os meus temores. Então, ele tinha motivos para louvar a Deus, ao seu Senhor, em todo o tempo, porque Deus o havia livrado. Deus havia dado livramentos para ele. E aqui ele está sendo específico: de todos os meus temores. Nós não sabemos exatamente a que ele estava se referindo. O que seriam esses temores que ele tinha? Poderia ser algo externo, talvez um campo de batalha que ele tivesse. Se fosse o rei Davi, por exemplo, o autor, vamos pensar que era o rei Davi o autor desse salmo. Ele era um guerreiro, ele era um capitão, ele era um comandante, ele se tornou o rei de uma nação. Imagine o desafio que ele tinha sob seus cuidados, sob a sua orientação. Com certeza, isso trazia temores a ele enquanto ser humano. Mas talvez pudesse ser também temores internos. Talvez traumas, medos, coisas que nós temos apenas na nossa mente, no nosso coração, que às vezes muitos outros que estão ao nosso redor nem sabem. Mas a grande questão é que ele louvava a Deus em todo o tempo, porque Deus havia dado livramento a ele diante de todos os seus temores. Fossem eles externos, fossem eles internos, mas Deus o havia livrado. Ainda quero destacar no versículo 6, quando ele fala assim: clamou este pobre. Olha, ele se referindo a ele mesmo. Ele se considerava pobre, humilde, diante da grandeza do Deus Todo-Poderoso. Aí nós podemos pensar mais uma vez, se foi Davi que escreveu este salmo, né? Ele sendo rei, tendo o poder de uma nação, de governar uma nação, ele se coloca diante do Deus Todo-Poderoso como um pobre, como um necessitado, como alguém que depende completamente de Deus. Então, no versículo 6, ele fala: clamou este pobre, e o que o Senhor fez? O Senhor tapou os ouvidos quando ele clamou? Não, ele fala aqui que o Senhor o ouviu. O Senhor ouviu o clamor do salmista. E ainda na parte B do versículo fala: e o salvou de todas as suas angústias. O salmista tinha muitos motivos para louvar a Deus em todo o tempo, porque ele tinha certeza que o Deus a quem ele clamava o ouvia sempre. Tanto é que logo no versículo anterior ele falou que respondia também, ouvia e respondia. Além de ouvir, de responder, fala que ele o salvara, que ele o salvou de todas as suas angústias. Vivemos num tempo bem angustiante, não é verdade, irmãos? Quantas situações estão diante de nós aí, principalmente depois de 2020, em março de 2020, quando fora declarada mundialmente uma pandemia. Quantas limitações, quantas mazelas surgiram a partir da Covid. Porque hoje a Covid ela está controlada, mesmo tendo aí uma nova onda aí, a gente tendo que retomar alguns cuidados, mas está controlada. Agora, que mazelas essa pandemia, o ter que agir com as restrições que essa pandemia colocou para toda a humanidade, passaram a existir. Muitas angústias há. Estamos vivendo uma angústia aqui no nosso país por essa questão aí governamental, política, né? Uns aceitam, outros não aceitam. E estamos aí vivendo diante de muitas angústias. Muitas preocupações que trazem angústia, trazem ansiedade, e às vezes tudo isso gera até depressão. Mas o salmista, ele tinha motivo para louvar a Deus em todo o tempo, porque ele clamava, o Senhor o ouvia e o salvava de todas as suas angústias. Fiquei lembrando, quando estava relendo agora aqui, embora eu não tenha colocado ali, porque eu me prendi basicamente nesta reflexão ao Salmo 34, mas estava lembrando agora do Salmo de número 46. Né? Deus é o meu refúgio e fortaleza, ou o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das angústias, ou em outras versões, das tribulações. E o salmista, ele tinha muitos motivos para louvar a Deus em todo o tempo, porque Deus o ouvia e Deus o salvava das suas angústias. Confie nisso, irmãos. Acreditem nisso, que Deus ouve as nossas orações, Deus ouve os nossos clamores, e como no versículo anterior, ele responde. A grande questão é que nem sempre Deus responde como nós queremos que ele responda. Porque quem é Deus? Somos nós ou é ele? Quem tem o domínio e o controle sobre todas as coisas? Somos nós ou é ele? Quem é que vamos colocar numa linguagem humana? Quem é que manda? Quem é que tem o poder? Somos nós ou é ele?
Ele que é Deus, irmãos. Ele sempre responde, como eu falei há pouco, mas nem sempre ele responde como nós queremos que ele responda. Eu aprendi uma coisa sobre a resposta de Deus, eu já até falei isso aqui na igreja. Deus sempre responde sim, não ou espere. Agora, para a gente, como uma criança que está sendo educada ainda, o não é muito difícil, não é verdade? E às vezes, mesmo um barbudo como eu, assim, com essa barba aqui, às vezes age como uma criança pirracenta quando ouve o não. Já mencionei aqui também, a minha filha, a primeira palavra que ela aprendeu foi não. Antes de mamãe e de papai foi não, porque ela ouvia tanto não, coitada. Mas aprendeu que não podia. Deus sempre responde, o salmista fala, clamou este pobre, ele se referindo a ele mesmo, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Um outro versículo que eu quero destacar é o versículo 10, que o salmista escreveu assim, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. O salmista tinha motivos para louvar a Deus em todo o tempo, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia não o desamparava em momento algum, supria todas as suas carências e necessidades, o fortalecia nos momentos de fraqueza, o alegrava nos momentos de tristeza, colocava em seu coração a esperança quando ele olhava e não via solução para o que estava diante dele. Ele realmente tinha motivos para louvar a Deus, ao seu Senhor em todo o tempo, porque esse era o Deus que ele acreditava, que quando ele buscava, Deus não deixava lhe faltar nada. O versículo de número 15 é um outro versículo que eu quero destacar. O salmista falou assim, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Interessante como que, vou colocar aqui nas minhas palavras, com a minha linguagem, como que o salmista, e talvez isso seja para a gente prestar bem atenção hoje, está sendo um tanto quanto repetitivo nessa questão do clamor, de Deus ouvir, ou seja, de que Deus ouve quando nós clamamos, quando nós oramos, e que nós precisamos saber da importância de buscar a Deus, de falar com Deus, de orar, de ter comunhão com Deus. E aqui ele fala, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ou seja, Deus está sempre vendo tudo aquilo que acontece com cada um dos seus filhos, com cada um daqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo Jesus. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Isaías vai falar assim, eu não lembro agora o capítulo, mas eu acho que é no 55, não lembro exatamente o versículo também, que os ouvidos do Senhor não estão agravados ou tapados para que não possam nos ouvir, e nem o seu braço encolhido que não possa nos segurar, que não possa nos ajudar, que não possa ou não possam nos fortalecer. 59, obrigado, pastor. Isaías 59, versículo 1 e 2, se eu não me engano, né? Então, irmãos, os ouvidos, olha lá, o irmão está até nos ajudando lá, ó, não estão agravados, não estão tapados, para que não possam nos ouvir. O salmista, ele dá essa ênfase aqui no Salmo de número 34. Outro versículo que eu quero destacar, o versículo 17, fala, ó, mais uma vez, hein, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Mais uma vez, o salmista dá ênfase ao fato de que Deus ouve e também ele proporciona livramento àqueles que buscam a sua presença. O versículo 18 fala, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Ainda o versículo 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E o último versículo, versículo 22, diz, o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confiam será condenado. Eu destaquei esses versículos, irmãos, para mostrar como que o salmista tinha muitos motivos para estar louvando a Deus, adorando a Deus, como ele colocou no versículo 1, em todo tempo, continuamente. Vimos aí nessas expressões deste versículo, como o salmista, o poeta, o compositor, tinha muitos motivos para louvar a Deus continuamente. Assim, além de desejar louvar a Deus em todo tempo, ele expressou algumas atitudes ao longo deste salmo que me chamaram bastante atenção. A primeira atitude, ele demonstrou humildade. E aí, mais uma vez, a gente não sabe exatamente quem foi, apesar daquele subtítulo, quem foi o autor desse salmo, mas vamos pensar que foi Davi. Davi sendo rei, como eu já mencionei há pouco, sendo governador, tendo o poder como ser humano de liderar uma grande nação, ainda assim no versículo 2, a parte A, ele fala, a minha alma se gloriará no Senhor. Eu vejo isso como uma demonstração de humildade, de dependência de Deus,
de colocar diante de Deus, olha, eu recebi uma vitória, olha, eu conquistei algo muito desejado, como nós mencionamos na introdução aqui, passar num vestibular, alcançar um emprego tão desejado, ou uma promoção no trabalho que já está. E certamente a gente alcança essas coisas porque a gente se esforça, a gente estuda, a gente se qualifica, mas mesmo assim, quando nós temos a consciência de que todas as coisas que nós temos e somos, ela vem do próprio Deus, nós agimos como o salmista agiu. A minha alma se gloriará no Senhor. Não é em mim mesmo, não é na minha força, não é na minha capacidade. Já falei isso aqui outras vezes, não sei quantas vezes vou falar mais uma vez. Irmãos, se dependesse de mim, eu não estaria jamais pregando, não estaria jamais falando em público, não seria jamais professor. Imagina de ter dado aula em seminário para pessoas que almejavam. Hoje eu tenho vários ex-alunos que são colegas meus no ministério. Não me imaginava dando aula na escola dominical. Não me imaginava sendo professor da rede pública de um município. Eu sou da rede pública do município do Rio de Janeiro. Se dependesse de mim mesmo, eu tenho certeza, irmãos, eu não seria nada disso. Nada que eu tivesse que estar frente a frente com as pessoas e falar, palestrar. Porque isso não está na minha personalidade. De uma pessoa tímida. Mas o Deus a quem eu sirvo, em quem a minha alma se gloria, é Ele que faz essas coisas. E Ele quer fazer na vida de cada um de nós também. Na vida de cada um de vocês. Às vezes nós pensamos que não conseguimos e por nós mesmos não conseguimos. Mas quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele nos leva além, muito além do que nós podemos imaginar. O salmista demonstrou humildade. Diante das vitórias que ele alcançou, ele glorificou e exaltou a Deus, atribuindo ao Senhor as suas vitórias. A outra atitude que eu encontro neste salmo é que ele compartilhou os feitos de Deus em sua vida com outras pessoas. Nós vemos ainda no versículo 2, a parte B, ele fala assim, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Se os mansos vão ouvir Deus, ele era um instrumento que contava, como um profeta, como um sacerdote, um líder espiritual, que falava das maravilhas que Deus realizava na vida dele, ele compartilhava com outras pessoas. E ainda no versículo 11, ele vai corroborar com isso. Ele fala assim, vinde meninos e ouvi-me, e juntos exaltemos o seu nome, o nome de Deus, o nome do Senhor. Alguns estudiosos que eu estava pesquisando falavam que ele estava se referindo mesmo na possibilidade de ser Davi, o autor, que ele estava falando para os seus muitos filhos, porque Davi teve bastante filhos com algumas mulheres, Então, era como se ele estivesse chamando mesmo os seus filhos, os seus netos, ou os jovens que ele estivessem próximos dele, para ouvi-lo, para ouvir as suas experiências com Deus, compartilhar as suas experiências com Deus, porque aqueles que têm essas experiências com Deus, eles querem compartilhar. Uma outra atitude aqui do salmista que eu encontrei nesse salmo de número 34 é que ele convidou os outros a louvarem com ele. No versículo 3, que foi até um dos versículos da leitura bíblica que nós fizemos aqui com o nosso dirigente, fala assim, engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Ele tinha um desejo muito grande de louvar a Deus em todo o tempo, continuamente, por tudo aquilo que Deus proporcionara para ele, de oferecer cultos em ação de graças, porque esse salmo aponta para isso também. Mas ele não queria fazer isso sozinho. Ele queria outras pessoas junto com ele, para ouvir dos feitos o testemunho que ele tinha para contar e para que esses outros pudessem também louvar a Deus, engrandecer a Deus com ele, junto com ele exaltar o nome do Senhor. Então ele convidou outros para louvar a Deus com ele também. E uma última atitude que eu quero destacar ainda, que eu encontrei neste salmo, é que o salmista desafiou aos seus leitores ou aos seus ouvintes a que confiassem e temessem ao Senhor. O versículo 8, que é um versículo muito conhecido, fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Davi, ou o salmista, estava convocando o povo, aqueles com quem ele estava se comunicando, para que pudessem provar e ver como que Deus é bom. E ele fazia isso porque ele mesmo havia experimentado da bondade de Deus. Interessante que num dos comentários que eu li sobre esse versículo, o comentarista, ele traz uma questão da palavra no hebraico que é traduzida para nós como provai. Porque quando a gente pensa assim em provar, olha, provar o Senhor, a gente pensa, eu vou colocar Deus à prova? Não, irmãos. O salmista, esse comentarista, ele traz o esclarecimento que esse provar aí tem o mesmo sentido de provar um alimento. Então, nós somos convidados a provar de Deus, assim como nós nos alimentamos diariamente. E como que nós podemos provar
ou vou colocar na linguagem como eu acabei de dizer, nos alimentarmos de Deus, senão através do alimento que Ele deixou para nós, que é a sua palavra. Então, provar e ver de como o Senhor é bom, se alimente da sua palavra, e você vai ver claramente como o Senhor, Ele é muito bom. E ainda fala, bem-aventurado o homem que nele confia. Mais que feliz é a pessoa que confia em Deus. Davi, ou o salmista, desafiou aqueles que eram os seus ouvintes para que confiassem e temessem ao Senhor. No versículo 9, justamente ele vai falar, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Devemos temer, devemos respeitar, devemos honrar o nosso Deus. E aí eu gosto de pegar esses versículos assim, irmãos, porque aqui nesse versículo 9 do Salmo 34, assim como lá em Josué capítulo 1, versículos 8 e 9 também, que fala para meditar no livro da lei dia e noite, esse versículo aqui nós temos um princípio bíblico de prosperidade, diferente daquilo que a teologia da prosperidade prega por aí. Porque o versículo 9 fala, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. O salmista, e aí se eu não me engano, com certeza, em outro salmo que eu não lembro agora também, se o pastor pode me ajudar ali, qual é o salmo? E nesse outro que eu vou mencionar, embora eu não lembre o número, eu sei que foi Davi que escreveu, ele fala assim, fui moço, hoje eu sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o seu pão. Porque aqueles que temem ao Senhor, Deus supre todas as suas necessidades. Deus é com eles sempre. Tanto é que o salmista ele vai fazer menção a esses já como santos. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. E aí o versículo 7, embora eu tenha mencionado o 8 e o 9 primeiro, eu quis deixar o 7 por último aqui, porque talvez seja com o versículo 1, o versículo mais conhecido deste salmo, que fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? De quem é rebelde contra Deus? De quem não quer saber da sua palavra? De quem não quer ter comunhão com Deus? Não. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E mais uma vez o salmista vai afirmar que aqueles que temem ao Senhor, o anjo do Senhor dá livramento. Vejam, irmãos, quantos motivos o salmista tinha para poder louvar a Deus continuamente, em todo o tempo. Ele tinha certeza de que Deus era presente na sua vida. Ele tinha certeza de que Deus a todo momento o estava salvando, o estava livrando, o estava sustentando. De que a todo momento Deus ouvia o seu clamor, as suas orações, que Deus livrava das suas angústias, das suas decepções. Coisas que todos nós, seres humanos, passamos. O salmista, e aí vamos pensar mais uma vez se fosse Davi, porque ele era um rei, um governador, um guerreiro, um homem poderoso, mas mesmo diante de tudo que ele era, ainda assim ele era um ser humano como eu e você. Mas ele aprendeu a confiar em Deus e a esperar em Deus o agir na sua vida, o agir do Senhor na sua vida. E assim ele pôde experimentar muitas vitórias, muitos livramentos, a certeza de que Deus o ouvia e o respondia, o salvava, o sustentava em todos os momentos. Talvez nós que aqui estamos nesta noite, como humanos também que somos, assim como salmista, podemos estar passando por momentos angustiantes de aflição, ou como no tempo que nós estamos vivendo aí, por grandes ansiedades e depressões, porque esse tempo é o tempo que nos leva muito para isso. Se a gente não vigiar, se a gente não se cuidar, e até mesmo buscar uma ajuda profissional, porque as pessoas, elas têm medo de buscar ajuda profissional nessas áreas. E principalmente buscar o Senhor. A gente acaba entrando aí para um estado depressivo, e só o Senhor mesmo para nos livrar, irmãos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Todos os comentaristas que eu li afirmam que a menção que o salmista está fazendo ali, e em algumas versões nós encontramos até o anjo com letra maiúscula, porque era uma menção do próprio Filho de Deus no Antigo Testamento, uma aparição, como em alguns casos lá para Abraão, para Moisés, para outros, aqueles anjos, e o anjo que tinha ali junto com os anjos que apareciam, era Jesus, né, aparecendo no Antigo Testamento, porque Jesus é eterno, ele sempre esteve no céu, junto com o Pai, junto com o Espírito Santo. Né? E o anjo do Senhor ali, todos os comentaristas afirmam que é uma menção, não é aquilo que algumas religiões, inclusive cristãs, tomam para poder desenvolver a teologia do anjo da guarda. Porque nós não precisamos de anjo da guarda, porque nós temos o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus conosco. E ele que nos livra, aqueles que o temem. Então, irmãos, assim como o salmista, tenho certeza que cada um de nós aqui, a despeito, como eu falei na introdução, das lutas, da bonança, das guerras, da vitória, das conquistas e derrotas, da doença ou da saúde, a despeito das adversidades, do que nós possamos estar vivendo, enfrentando ou não, tenho certeza que cada um de nós tem motivos para louvar a Deus em todo o tempo, continuamente. Eu tenho, e tenho certeza que você também tem. Por isso que nós nos reunimos aqui nesta noite, para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Como o salmista falou no versículo 3, engrandecei o Senhor comigo. Nós hoje estamos aqui juntos com os músicos, com a irmã Juliana, engrandecendo o Senhor. Aliás, a irmã Juliana poderia ter falado, mas ela não falou porque ela não é muito de falar, né? Poderia estar oferecendo esse culto hoje em ação de graças a Deus, assim como o salmista tinha um desejo, porque está fechando o mês da música, porque hoje é o dia do ministro, né, de música, Batista.
E nós estamos juntos com ela, engrandecendo ao Senhor, louvando ao Senhor, por tantos outros motivos que nós, cada um individualmente, também tem para engrandecer, louvar e bendizer ao Senhor continuamente. Amém? Se você tem motivos de louvar a Deus a todo tempo, a despeito das adversidades, eu convido você a ficar de pé onde você está. Não é um apelo para você se entregar a Jesus, é para você reconhecer diante de Deus que você tem motivos para louvá-lo em todo tempo, para agradecê-lo em todo tempo. E aí você vai ficar em pé e nós juntos vamos agradecer a Deus em oração por esse momento que nós estamos aqui cultuando a Ele e pela oportunidade que Ele nos deu e tem nos dado a cada dia. Porque como nós vimos no Salmo, é Ele quem nos sustenta a vida. É Ele quem nos dá os livramentos, é Ele que nos salva, é Ele que supre todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais e principalmente espirituais. Senhor nosso Deus, queremos engrandecer, louvar, bendizer o Teu santo e poderoso nome, porque é o Senhor, é o nosso Deus, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos salvou através do Seu Filho Cristo Jesus, e como tem nos dado livramentos diariamente, muitos que nós nem mesmo percebemos, mas porque o Senhor zela por nós, o Senhor nos ama, o Senhor tem nos sustentado e nos livrado. E, ó Deus, quantos motivos nós temos para louvar o Senhor em todo o tempo? São muitos, porque nós temos a vida, nós temos família, nós temos saúde, mesmo que às vezes em algum momento precária, por alguma deficiência, Senhor, mas ainda assim o Senhor não nos tem abandonado. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, e isso tudo, ó Deus, nos mostra como nós temos motivos para louvá-lo em todo o tempo. Sobretudo, ó Deus, porque um dia nós fomos alcançados pela mensagem da graça do Evangelho de Cristo Jesus e através de Cristo. Hoje nós temos certeza da salvação, de que um dia estaremos juntos contigo, vivendo toda a eternidade, servindo e adorando ao Senhor por toda a eternidade. Isso é o motivo maior que nós temos para agradecer e para louvar ao Senhor em todo o tempo. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado por esta noite, por este mês. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, por todos aqueles que estiveram nos cultos ao longo deste mês, por todos que estiveram ministrando. Muito obrigado pela vida da irmã Juliana, que está sempre nos ministrando, nos orientando, preparando os cultos, as músicas que nos fazem adorar a Ti, a expressar o nosso amor, a nossa adoração, a nossa gratidão a Ti. Nós queremos engrandecer o Teu nome, não só agora neste culto, mas em todos os momentos na nossa vida. Como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, quer a gente coma, quer a gente beba, ou fazendo qualquer outra coisa, que nós possamos glorificar o Teu santo nome. E o Teu nome, que o Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Deus. Nós oramos sempre agradecidos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, queridos. Estou devolvendo a palavra ao pastor. O irmão André vai fazer mais um solo. São sussurros do céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É mais fácil alguém apontar os seus que existem em mim. Mas o Senhor me faz recordar e me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, nada é pra aprimorar. Ainda bem que dentro de mim a presença é meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na vez o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, novamente vou sorrir no final. A presença é o meu hospital. São como os sussurros do céu, quando estou chorando pra ti. O grito de uma alma, ninguém na terra é capaz de ouvir. É mais fácil alguém apontar os céus que existem em mim. Mas o Senhor me faz recordar que me ama mesmo assim. É tão difícil aqui ser feliz, na cada época ao tribunal. Ainda bem que dentro de mim tua presença é o meu hospital. Tu és a medicina do céu, socorro bem presente pra mim. Um novo coração transplantou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, mente vou sorrir no final. Tua presença é o meu hospital. São tantos erros que cometi e o Senhor não me transformou em mel. São experiências que eu vivi e hoje nada me separa do céu. Meu remédio é a palavra, ó Senhor, ela é mais doce que o puro mel. Sado estou, vivo para o teu louvor. Um novo coração transformou, já cancelou na cruz o meu fim. Toda vez que minha alma chora, com sintomas que o mundo causa, mente vou sorrir no final. A presença é o meu hospital. Já estamos chegando ao final do nosso culto nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Duas palavras, ou melhor, 3 palavras de gratidão. André e a Raquel, muito obrigado por sair lá de Saquarema e vir ajudar a gente aqui. Deus abençoe muito vocês, tá bom? Quando eu for lá para Saquarema, eu vou dar uma passadinha lá, tomar um cafezinho na sua casa. A outra palavra é o pastor Albertino, pela grande mensagem, né, aquela mensagem que a gente diz assim, que palavra, graças a Deus. Pastor, que Deus te abençoe, teu ministério, sua vida.
É muito bom tê-lo conosco. E a terceira palavra é sobre a nossa ministra de música. Hoje é dia do ministro de música das igrejas batistas pelo Brasil afora. E nós temos o privilégio de ter a irmã Juliana aqui, formada em seminário, consagrada pela igreja, para servir ao Senhor. Então, Juliana, nós queremos dizer que a igreja está muito feliz com o que você tem feito. Eu, em particular, posso dizer que tem ao meu lado uma guerreira, né? A irmã e seu esposo têm sido bênção para a minha vida. Mas eu gostaria de convidar a irmã Márcia para que viesse aqui. Juliana, chega aqui. Vou receber um abraço da nossa irmã Márcia, representando a igreja. Você é a Márcia ou a Luísa? Luísa? Então tá. Ok. Consagrou. Quer dar uma palavra? Ela está só agradecendo. Queridos, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Vamos agora encerrar pedindo a bênção do Senhor sobre a igreja de Cristo. Mais uma vez, vou pedir ao Senhor para descansar um pouquinho, nos colocando em pé, estaremos orando e após a oração estaremos indo para os nossos lares. Não esqueça de orar pelo diácono João, e ele me ligou e eu fiquei preocupado. É um homem de Deus, trabalha aqui em todos os lados da igreja, no evangelismo, é um homem ativo, mas agora ele precisa das nossas orações. Oremos a Deus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação seja contigo, amada igreja, assim como fora com todo o povo de Deus no passado, também seja agora, até nos últimos momentos, quando seremos arrebatados para morar nas nações celestiais, para todos sempre. Amém e amém. Podemos sentar, oração silenciosa, o culto está encerrado.